que é vendas para vocês e o que representa vendas na vida de vocês. Então, Edu, começo contigo. O que representa vendas hoje? O que vendas é para ti e na tua vida? Bom, a venda hoje é a minha força para viver, é o que eu acordo. Estavas falando que a gente vende. Quando a gente acorda, a gente já faz uma venda. E já negocia, né? Faz uma negociação. Ou eu acordo, ou eu levanto, ou eu saio para ir trabalhar, encarar o dia, né? Então a gente já, quando acorda, já faz uma negociação. Para mim, a vendas, ela é o motivo de eu estar aqui hoje, é o motivo da empresa, é o motivo de olhar para trás e ver que nós estamos com quase 30 colaboradores, né? É claro que na proporção ao mestre Feltrin aqui, nós somos uma formiga e ele é o universo. Sempre a grama do outro é mais verde. Mas o que tem? Um dia ele começou também pequeno e a gente está aí com a competência que tá e do tamanho que tá. Para mim, as vendas, ela é o motivo, né? Como eu estava comentando, é o desafio do dia a dia, cada etapa, cada ciclo, como o próprio podcast fala, o ciclo, né? A venda é o conhecer as pessoas, é ter relacionamento, é entender o que o cliente quer. Então, o desafio nosso hoje é exatamente isso, entender o que o cliente quer e fornecer para ele a melhor solução dentro da expectativa dele. Então, hoje em dia, quando eu vou fazer junto com meu pessoal do comercial, eu sempre comento, né, que a gente tem que alinhar as expectativas. O que o cliente espera quando ele vai comprar um equipamento nosso? Não é só... Tem vários players aí, vários concorrentes, e o que a gente se diferencia? E aí é que a gente tem que trabalhar, né? Então, como a gente quer ser conhecido no mercado, como a gente quer ser reconhecido no mercado, eu acho que é mais forte ser reconhecido do que conhecido, né? E é isso que a gente está procurando, criar a cultura da empresa, criar os métodos, os processos. Então a gente também já está lá dentro com os novos ciclos hoje, né? Mas a venda, ela faz tudo isso, é entender o que o cliente precisa e entregar aquilo que ele precisa. E às vezes até superar isso, que é aí que a gente gera a satisfação dele, né? E o legal, assim, por que eu escolhi vocês para estarem aqui? Eu sou apaixonado por vendas, né? Eu sou vendedor, me considero vendedor, venho de uma família de vendedores. E vocês dois respiram vendas todos os dias. O Edu, apesar de ter lá vários funcionários, o Feltrin, de ter diversas pessoas e vários negócios, vocês estão sempre vendendo, né? E nós estamos, como o Feltrin falou, a todo momento nós estamos vendendo e a gente precisa ser vendedor a todo momento se a gente quer crescer, né? Dentro do nosso trabalho, dentro de uma empresa como um empregado. E vendas representa algo grandioso que as pessoas muitas vezes não enxergam, mas que eu vejo muito isso em ti, né, Feltrin? Qual é a tua visão sobre vendas? O que é ser um vendedor para ti? Bom, venda é empatia, né? Venda é resultado, vendas é ser feliz, e a gente precisa ter algumas premissas, assim, que é ter atitude, fazer diferente, para que você possa não ser mais do mesmo. Por exemplo, se você tem que imaginar que quando você está vendendo um automóvel, por exemplo, a pessoa vai passar em várias lojas, em várias concessionárias. De que maneira você pode estar mais, deixando o cliente mais inserido e mais acolhido? O sapato é a mesma coisa, então você precisa ser uma pessoa diferente. Eu costumo dizer que qualquer coisa que você fizer diferente já vai chamar a atenção do cliente. Por exemplo, até trocar o lugar na mesa. Né? Servir um suco, um bombom. Eu comecei como lavador de carros e a minha primeira decisão foi a atitude. Quando eu não podia vender carros, eu era só lavador, mas quando eu vi que os vendedores estavam lá mosqueando e o cliente chegou, eu saí correndo atender, e Deus foi grandioso comigo também, porque a gente precisa ter fé, trabalho, né? Mas eu vendi o primeiro carro, o primeiro cliente que eu atendi, eu vendi. Então isso me trouxe uma nostalgia, uma garra tão grande que eu nunca mais perdi. Quem sabe lá, se eu não tivesse vendido o primeiro carro, não sei se eu teria toda aquela segurança que eu tive ao longo da minha vida. Mas é importante que a gente tenha também consciência de que isso é treinamento, é padrão, é checklist, é voltar de novo, né? E você não pode parar de treinar, você não pode parar de conhecer os produtos, você tem que entender mais da concorrência do que ela mesmo. Então é uma série de questões que aqueles que fazem isso e que trabalham contigo, tu sabe, né, Rafa, quantos vendedores maravilhosos você
você conseguiu despertar neles, né? Porque todos nós podemos ser. Ninguém nasceu predestinado àquilo. Não. Você vai lutar, vai trabalhar. E quando você tem um acompanhamento, né, de pessoas que possam te orientar, isso é fundamental. O que eu fiz de cursinho de vendas já, tu não tem ideia. Eu fazia isso desde os meus 14, 15 anos, né? Naquela época eu podia, né? Hoje já é trabalho que não pode, né? Mas enfim, a gente tem que entender que o aprendizado faz parte também da operação depois de você satisfazer o cliente. E outra, o cliente não é só no momento que você vendeu para ele. Você tem que continuar mandando alguns recados para ele. E aí, como é que tá? Né? Às vezes, não falar de negócios. Os meus melhores clientes dizem, o Fabiano é legal porque às vezes ele pergunta como eu tô. E não é para oferecer nada. Às vezes, tu quer me vender alguma coisa? Não, só queria saber como é que tu tá. É o vender sem vender, né? Isso. Ser interessante e não interesseiro. Isso. E fortalecer as redes de relacionamento como um ponto de networking, né? Isso é tudo, tá, Rafa? Quando perguntam qual é o teu patrimônio é a tua rede de relacionamentos. Perfeito a tua colocação. E assim, o legal de trazer vocês dois pra mesa é que o Edu trabalha numa venda muito mais B2B, né? Naquela venda de processo de vendas longo, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 8 anos, como tu me relatou, né? Um cliente levou 8 anos conduzindo um cliente no processo de vendas, e o Feltrin atende mais o cliente final, né? Aponta o cliente ali já no processo de decisão, ou às vezes levanta a consciência do cliente para o cliente ir para uma decisão, trabalhando com imóveis, com carros, com alimentação, né? Então, o bacana dessa mesa é justamente isso, é trazer a visão dos dois. E pensando nisso, tanto o B2B como também o B2C a gente está falando de consumidores. E observando o cenário de mudança, né? Nos últimos anos o consumidor mudou muito. Ele está muito mais consciente do produto que ele está comprando, do que ele está escolhendo. As redes sociais influenciam diretamente a tomada de decisão, o que não é diferente no B2B, né? Porque o B2B também tem e gera essa influência, afinal são pessoas que estão comprando ali dentro. Mas como que vocês observam a evolução do comprador nesses últimos 25 anos, né? Vamos pensar aí de 2000 para 2025, toda essa evolução da tecnologia, o que na opinião de vocês mudou em vendas? Perfeito, eu penso que um dos momentos mais cruciais da mudança do consumidor é quando a gente analisa a família. Em determinado tempo, era o homem, né, o patriarcal, que tomava a decisão. Eu sempre levei para o lado da esposa, né? Enquanto os vendedores, vamos dizer assim, a concorrência trabalhava para falar algo masculino, eu falava do feminino, porque eu sabia que a decisão, em algum momento, ela ia ser extremamente relevante à opinião dela. Posteriormente passou aos filhos, e agora ela é um resultado muito mais digital. Por isso que a rede de relacionamentos é tão fundamental. Veja que ao longo do tempo vem se perdendo vendas em loco, né? As pessoas não têm ido comprar tanto nas lojas, mas você tem que criar alternativas. Por exemplo, onde eu compro roupa, elas vêm com aquela sacolada lá, né? E eu levo para casa, experimento tudo e devolvo aquilo que eu quero e ninguém me incomoda. Só que não pode ser chato. Não pode toda hora estar me oferecendo para levar sacola para casa. Eu vou te chamar. Então tu tem que entender o jeito de cada cliente também. Claro, se tem uma promoção, algo extraordinário, você oferece. Mas o consumidor está sempre mudando de perfil no sentido de como ele reage para as questões todas. Hoje, você ir numa relojaria comprar um relógio é um negócio diferente já não é mais assim, tu olha aquele card da internet e tu acaba tendo um choque ali e o impulso te leva a comprar. Então, muito do que tem se feito nos shoppings são vídeos no shopping, mas na verdade está ocorrendo na internet. Existem shoppings em lugares de primeiro mundo que o shopping não tem ninguém, mas eles estão lá, todo mundo gravando vídeo. O próprio shopping coloca todo esse arsenal, esses equipamentos para as lojas fazerem os seus vídeos. Então é uma mudança de comportamento do consumidor, né? Muito bom. E a tua visão, Edu, na indústria, atendendo a indústria aí nesses 25, 27, 28 anos já, né? 28 anos. O que tu observou de mudança no comportamento de compra da indústria? Então, a mudança ela foi muito mais hoje voltada a resultado, como o Feltrin falou. E nessa evolução, o que aconteceu? Hoje, para tu estar no lado de compras, ele é relativamente
tranquilo. Por quê? Porque existe uma engenharia que define o equipamento, existe uma engenharia que escolhe o escopo que ela quer e ela diz para o compras, olha, tem 2, 3 opções que a gente escolheu, negocia. Aí para o comprador que não é comprador técnico, essa é a pior venda que tem para a gente fazer. Porque o comprador, quando ele não é um comprador técnico, ele não valoriza os aspectos, a qualidade, o suporte, o atendimento que o Feltrin falou com muita propriedade posterior a quando ele comprar. Então isso para ele é só aquele númerozinho embaixo. Aquele número lá dele que interessou, deu o payback que ele quer, deu o desconto que ele queria, ele fecha. Quando a gente pega um comprador que ele é técnico, a história é completamente diferente. Aí a gente tem menos dificuldades, porque não é mais fácil de explicar, de mostrar. Tive um caso sexta-feira, um cliente de São Paulo, nós fechamos uma célula lá, eu já os conhecia, tive durante a feira lá também, fechamos, e ele veio sexta-feira visitar a nossa empresa. E lá pelas tantas a gente estava conversando e tal, e ele falou assim, sabe por que a gente comprou de vocês? Eu falei, eu gostaria muito de saber. Gostaria muito de ter esse retorno, e eu ia te fazer uma pergunta, exatamente isso. Por que vocês compraram da gente? Ele diz assim, por várias coisas, pelo que tu mostrou, pelo conhecimento do teu produto, pelo conhecimento do nosso produto, do que nós vamos precisar, e principalmente, e aí foi que eu não vou dizer que me surpreendeu, mas eu fiquei feliz em saber. Ele foi com a tua preocupação, com a utilização da célula, né, que quando nossos produtos são células robotizadas, né, com a preocupação de vender o produto correto, da nossa equipe estar treinada, do produto ser o adequado. E isso foi o que chamou atenção. E a gente veio aqui hoje para ver as instalações de vocês e a gente conseguiu concretizar e conseguiu ratificar tudo aquilo que tu comentou. E aí entra uma grande diferença que eu já comentei para ti, Rafa. Qual que é o meu desafio como vendedor? Quando a gente está numa ponta 100, 200, 300, 1000 quilômetros vendendo, o relacionamento, ele abre porta, sim, mas existe uma coisa que é empatia, né? Que nem o mestre aqui falou, de novo, citando o Feltrin, a empatia, ela só gera quando a empatia ela é dos dois lados. E isso, ele ratifica tanto uma venda que aí entra assim, eu estou a 1000 quilômetros falando para ele. Olha, a nossa célula faz isso, nosso equipamento tem isso, ele faz assim, nós não fizemos assim, nós fizemos assado por causa disso. E se eu conseguir mostrar para ele o que nós estamos vendendo e ele comprar essa ideia, aí a empatia ela se confirmou e ele comprou. E foi o que ele me falou. Eu vim aqui e tudo aquilo que tu comentou, tu me mostrou item por item o que era, as fotos que tu me mostrou, o que vocês estão fazendo. Então essa segurança a gente está levando ainda mais para lá, que a gente fez a opção certa. E é isso que eu vejo que é o reconhecimento. Então muitas vezes o pessoal pergunta assim, hoje, o que é o sucesso? Cara, o sucesso não é nada. O sucesso é o reconhecimento pelo que a gente está fazendo só.